Nós vamos dar continuidade ao que começamos a ver na semana passada. Esse é o terceira mensagem dentro do tema Importância da Bíblia. No domingo passado, pela manhã, nós abrimos esse tema, continuamos à noite e dissemos que o propósito de trazermos esse assunto é porque entendemos que é de suma importância aqueles que vão participar do novo modelo de célula, que deem uma nova prioridade às Escrituras, lendo-as diariamente, da mesma forma como hoje pela manhã enfatizamos a importância da oração. Tanto a oração que vimos hoje pela manhã, como a termos diariamente a palavra de Deus, ouvindo, lendo, estudando, memorizando ou meditando, é de fundamental importância para que nós possamos ter uma vida vitoriosa. Nós perguntamos e vamos passar rapidamente sobre o que já vimos, porque a Bíblia é importante. Nós dissemos que ela é importante porque é a única fonte autorizada, confiável e completa da revelação de Deus. Nós vimos que Deus se revela ao homem de vários modos. Primeiro através das coisas criadas, depois vimos através da história, e em terceiro lugar através dos acontecimentos do dia a dia. O que está acontecendo e não está andando aí? Já passou, pode passar. Volta. Espera aí. Nós vimos que Deus se revela ao homem de vários modos. Eu vou pedir que alguém ajude lá, por favor, para a gente poder caminhar como tem que caminhar. Nós estamos recapitulando aquilo que nós já vimos domingo de manhã e que vimos também domingo à noite, para entrarmos no que vamos ver hoje com a graça de Deus. Deus se revela ao homem de vários modos. Já vimos primeiro através das coisas criadas, em segundo lugar através da história e em terceiro lugar através dos acontecimentos do dia a dia. Todavia, a Bíblia é a única fonte autorizada, confiável e completa da revelação de Deus. Assim, a Bíblia é importante e a única fonte autorizada, confiável e completa da revelação de Deus. Primeiro, porque é a palavra de Deus em linguagem humana. Segundo, porque ela registra a revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. Em terceiro lugar, porque o conteúdo da Bíblia é a verdade. Em quarto lugar, porque o seu conteúdo é um perfeito tesouro de instrução divina. Em quinto lugar, porque a Bíblia é a autoridade única em matéria de fé e religião. E vamos até aqui. Nós havíamos perguntado inicialmente por que a Bíblia é importante. E a resposta foi porque é a única fonte autorizada, confiável e completa da revelação de Deus. Agora nós perguntamos novamente por que a Bíblia é importante. A Bíblia é importante porque ela tem propósitos bem definidos por Deus. E nós vamos ver alguns desses propósitos. Primeiro propósito: revelar os planos de Deus para o homem. Isaías 44, nós lemos assim: mas escute agora, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que eu fiz, que o formou no ventre
e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jesurum, a quem escolhi. Eu ainda não li tudo, mas vamos parar aqui um pouquinho. Essa é uma palavra do Senhor ao povo de Israel, a quem ele chama de Jesurum. O Senhor disse que foi ele quem o formou como povo, e que promete que vai ajudá-lo, diz que é para ele não ter medo, e o chama de Jesurum, a quem ele escolheu. Qual o significado da palavra Jesurum? Na realidade é um apelido que é dado por Deus ao seu povo, especialmente ao povo de Israel. E tem dois prováveis significados. Primeiro, significa o homem reto. E alguém pode perguntar, desde quando Israel foi reto? Da mesma maneira como eu e você somos retos. Nós não temos retidão, não temos a condição de justo, porque sejamos justos em sentido pleno, em sentido absoluto, mas porque a justiça de Deus nos é atribuída pela fé, quando nós cremos nele. Isso não é coisa só do Novo Testamento, isso é coisa que antecede a lei. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Pelo fato dele ter crido em Deus, Deus imputou a ele uma justiça que foi dada a ele gratuitamente. E é dessa forma que nós também temos a justiça de Deus. Não significa liberdade para pecar, para errar, não. Significa que, pelo fato de colocarmos a nossa fé e a nossa confiança em Deus, nós somos aceitos, acolhidos e, de uma maneira muito especial, pelo fato de Jesus ter derramado o seu sangue para nos remir e nos purificar de todo pecado. Mas o segundo provável significado desse termo Jesurum é aquele que vive verticalmente. Aquele que vive verticalmente. O sentido é de alguém que está em constante comunhão com Deus. É a comunhão vertical que nos capacita a ser o que devemos ser no sentido horizontal. Isso é, no trato uns com os outros. Depois dessa explicação, eu vou ler novamente os primeiros versos, que dizem assim: mas escute agora, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jesurum, a quem escolhi, pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiro junto a regatos. Vamos para o segundo slide, que é uma continuação. Um dirá, pertenço ao Senhor, outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó, ainda outro escreverá em sua mão, do Senhor, e tomará para si o nome Israel. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, além de mim não há Deus. Quem então é como eu? Que ele o anuncie, é o próximo slide, de número 3. Que ele declare e exponha diante de mim o que aconteceu desde que estabeleci meu antigo povo, o que ainda está e o que ainda está para vir, que todos eles predigam as coisas futuras e o que irá acontecer. Não tremam, nem tenham medo. Não anunciei isso e não predisse há muito tempo atrás. Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não existe nenhuma outra rocha
não conheço nenhuma. O trecho é longo, o trecho lido, mas ele fala que ele escolheu o seu povo, e por isso ele vai estar com o seu povo. Ele promete que vai derramar água sobre a terra sedenta. E à luz de toda a Escritura, ele diz: derramarei do meu Espírito sobre a sua prole, a minha bênção sobre os seus descendentes. Quando é que isso aconteceu? Isso aconteceu, na realidade, depois que Jesus veio, e aconteceu no dia de Pentecostes. Aconteceu pela primeira vez, quando o Espírito de Deus foi derramado. E desde então, ele é derramado em nossos corações, à medida em que nós cremos no Senhor, e ele nos concede o seu Espírito. Mas aqui fala de um derramamento abundante. Como dissemos, isso aconteceu de forma plena no início da igreja, e nós cremos que novamente isso irá acontecer antes da consumação de todas as coisas. Nós esperamos por um derramar copioso do Espírito de Deus. E quando aqui fala em Israel, nós entendemos que, há quem entenda Israel pensando estritamente no povo de Israel, no povo judeu. Mas à luz das Escrituras, entendemos, e eu prefiro pensar dessa maneira, que nós somos o Israel de Deus. Porque tudo aquilo que Deus disse que faria com Israel, Jesus mesmo disse: olha, aquilo que foi planejado para vocês vai ser realizado através de um outro povo. E esse povo somos nós, os gentios, porque os judeus, na sua grande maioria, rejeitou o Senhor Jesus, rejeitou a salvação, e então a salvação foi estendida aos gentios, e nós fomos abençoados com este fato. E isso havia sido prometido muito antes de Jesus vir, porque o propósito de Deus é que o Evangelho, que as boas novas de salvação chegassem aos gentios também. Os judeus não foram os porta-vozes, não foram os instrumentos, a não ser alguns poucos, como o próprio apóstolo Paulo, como Pedro, os 12, que se empenharam na divulgação do Evangelho. Mas essa responsabilidade foi entregue de modo especial a nós, gentios, isto é, os que não somos judeus. Mas então aqui Deus diz o que vai fazer. Então o propósito de Deus é revelar os seus planos para o homem através das Escrituras. É nas Escrituras que nós conhecemos o que Deus tem em mente fazer, e nós devemos estar sintonizados com os planos e propósitos de Deus. Hoje de manhã nós mostramos que a oração que Deus responde é aquela que é feita de acordo com a vontade de Deus. Para que nós conheçamos a vontade de Deus, nós temos que conhecer as Escrituras, para que as nossas orações sejam de acordo com a vontade de Deus, porque esta é a oração que Deus responde. Então precisamos conhecer quais são os planos e orar para que os planos dele se realizem na igreja, sejam realizados na vida de cada um de nós. Mas o quarto slide, dentro desse primeiro ponto, revelar os planos de Deus para o homem, nós temos aí o texto de Jeremias 29, todos conhecem muito bem. O Senhor diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Será que nós cremos nisso? Como é que nós podemos ter isso? Olha, o Senhor diz: planos para fazê-los prosperar e não de lhes causar dano.
Quem causa? Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas antes disso ele disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Então, quem causa dano não é o Senhor. E muitas vezes quem causa dano somos nós mesmos, a nós mesmos, quando nós ignoramos, quando nós negligenciamos as Escrituras, quando nós não nos damos ao trabalho de examiná-las, quando não procuramos guardá-las, quando não procuramos conhecer a vontade de Deus através delas. Se nós seguirmos aquilo que Deus planejou para nós, à luz das Escrituras, nós não vamos ser frustrados, nós vamos ser abençoados, ricamente abençoados. Por isso o Senhor diz: planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Tudo isso nós temos assegurado através da palavra de Deus. Nós temos promessa de vida eterna, nós temos esperança, não só com relação aos bens futuros na eternidade, mas com relação à vida presente. Nós podemos confiar no Senhor, ainda que aparentemente muitas coisas não estejam como gostaríamos que estivessem, e ainda que enfrentemos muitas dificuldades. E eu tenho que acrescentar: a maior parte das dificuldades que eu e você enfrentamos não é causada por outra razão, senão por alguma outra pessoa que, pecando, nos leva e nos traz problemas e dificuldades, ou quando nós mesmos pecamos e trazemos transtornos para nós. Nós podemos pecar no sentido de transgredir a palavra de Deus, ou então simplesmente de omitirmos quanto àquilo que poderíamos fazer e não fazemos. Mas a Bíblia é importante porque tem propósitos bem definidos por Deus, e o segundo propósito é levar os pecadores à salvação. Lucas 5, 27 diz assim: depois disso Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente com eles, publicanos e outras pessoas. O outro slide. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Essa passagem é extraordinária. Mostra Jesus chamando para ser seu discípulo e apóstolo aquele que aqui no Evangelho de Lucas tem o nome de Levi, mas que é chamado também no Evangelho de Mateus, porque foi ele mesmo quem escreveu o Evangelho de Mateus. E esse homem era publicano, coletor de impostos, e normalmente todos eles eram fraudulentos, corruptos. E quando Jesus chama esse homem para o seguir, ele larga tudo que ele estava fazendo, e ele vai e segue a Jesus e se torna um discípulo de Jesus. E ele dá um banquete para Jesus, e os religiosos da época ficam impressionados com o fato de Jesus estar comendo com esse homem e também na companhia de outros homens que ainda não tinham se convertido, que eram amigos de Levi, ou de Mateus, se você quiser, e que estavam participando daquele banquete. Seria o caso de perguntar: por que Jesus foi comer com essa gente? Primeiro, porque ele foi convidado.
foi convidado por Levi, que já era seu discípulo, veio a ser um dos 12 apóstolos. Segundo, porque Jesus veio para salvar aquele que estava perdido. Jesus não comeu com os pecadores para ser pecador com eles. Não se juntou a eles para agir como eles agiam, mas justamente para influenciá-los, para realmente levá-los a repensarem na sua vida, no seu modo de ser. E o que eles mais precisavam, com certeza, é de serem primeiramente aceitos como indivíduos, como pessoas que tinham necessidades que o Senhor Jesus podia suprir, prover, porque Ele veio para isso. Era gente que precisava de salvação. Os religiosos os viam como pessoas que deveriam ser excluídas da comunhão deles, da companhia deles. Eu não vou dizer que você vai andar com pecadores para viver como eles, mas você pode estar com eles para fazer a diferença entre eles. Na realidade, é por isso que nós estamos no mundo, para ser diferentes e para fazer a diferença sem fazer distinção de pessoas, como o trecho mostra que os religiosos da época faziam. Então, esse trecho mostra Jesus acolhendo pecadores que eram rejeitados pelos religiosos de sua época. Outro texto que mostra que o propósito do Senhor através das Escrituras é o de levar pecadores à salvação, é 1 Timóteo 2, onde diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Por que nós devemos orar por todos os homens? Nós vamos descobrir um pouquinho mais na frente que é também para a salvação deles. Mas aqui está falando de modo especial, no verso 2, por pessoas que estão em posição de autoridade. São reis, são os que exercem autoridade. Com que finalidade? Para que tenhamos vida tranquila e pacífica. Em outras palavras, para que possamos ter uma vida tranquila que nos permita nos dedicar a uma vida piedosa e com dignidade. Em outras palavras, devemos orar pelas autoridades constituídas para que nós possamos viver a palavra de Deus, possamos transmiti-la sem impedimentos, possamos ter liberdade para vivermos aquilo que nós entendemos é a constituição do reino de Deus, ou seja, as Escrituras. Ele diz, continuando: isso é bom e agradável perante Deus nosso Senhor. Depois, no próximo slide, o verso 4, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, por que orar pelas autoridades? Por que orar por aqueles que estão investidos de autoridade? Para que nós possamos ter liberdade para comunicar o Evangelho, porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Deus deseja que o Evangelho chegue a todos os homens. E nós precisamos orar para que essa liberdade continue sendo dada a nós, a mim, a você, a todos nós que vivemos nessa nação, para que todos possam ouvir e fazer a sua opção por Jesus ou por aceitá-lo ou por rejeitá-lo, mas que todos tenham essa oportunidade. O texto diz que o Senhor deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E ele diz logo a seguir como é que isso pode acontecer.
pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo com resgate por todos. Este foi o testemunho dado em seu próprio tempo. O finalzinho diz: este foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Quem foi que deu esse testemunho? Foi o próprio Senhor Jesus. Quando é que Jesus fez isso? O texto que nós vimos anteriormente, quando Jesus come com pecadores, ali ele diz: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então, Jesus veio, deu a sua vida por nós, para que pessoas que creem nele possam ser salvas, perdoadas, justificadas. Mas a Bíblia é importante porque ela tem propósitos bem definidos por Deus. E o terceiro propósito é o de edificar os que nela creem. Em 2 Timóteo 3, texto bem conhecido de todos nós, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Como é que eu e você somos edificados? O que significa ser edificado? Edificar significa construir. Ser edificado é ser construído. E fala da obra que Deus realiza em nós, para que sejamos perfeitos, como o seu Filho é perfeito, como Ele é perfeito. Não que possamos atingir essa perfeição aqui, mas que o propósito dele é esse. Quando fala em edificação, está nos levando a isso. Por isso que o texto diz que a Escritura, primeiro, é inspirada por Deus, não é obra de homens. Ela é útil para que nós aprendamos, para que sejamos repreendidos, para que sejamos corrigidos e instruídos na justiça, no que é correto, no que é direito. E o verso 17 diz: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Uma outra versão diz: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então esse é o propósito das Escrituras, é de levar-nos a ser edificados, sermos construídos e reconstruídos, reformados naquilo que precisa ser reformado, consertado naquilo que precisa ser consertado, para que nós sejamos perfeitos em Deus, na pessoa de Jesus. Ainda dentro desse propósito, outro slide nos leva a um outro texto, que é Colossenses 1. E esse texto fala a mesma coisa em outras palavras, bem diferentes as palavras, mas Paulo está dizendo aqui: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Que mistério é esse? Ele fala desse mistério em Efésios, fala desse mistério aqui em Colossenses. Ele diz no verso 27: a ele quis Deus dar a conhecer, a este mistério, quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. O que é esse mistério? O mistério não é outro, mas é Cristo em nós. É Cristo vivendo em nós. Quando nós pensamos em edificação, pensamos em sermos construídos, sermos edificados com o propósito de sermos perfeitos. Deus nunca planejou
que eu fosse melhorando, que eu fosse sendo modificado dia após dia. Você já terá descoberto que depois de muito tempo na sua caminhada cristã, você descobre que você muitas vezes se vê fazendo coisas que você imagina que a essa altura você não deveria fazer mais. Atitudes que você esperava ter e não tem. E por que é assim? O que é crescer espiritualmente? Como é que nós crescemos espiritualmente? Eu não vou melhorando, eu não vou mudando. Na realidade, minha mente é renovada à medida em que minha mente compreende a vontade de Deus. Ela se torna um canal através do qual a vida do Senhor Jesus pode ser manifesta na minha vida. O maior problema que Deus encontra em mim e em você não é outro senão a minha mente, que resiste através de 1000 razões, 1000 objeções àquilo que Deus quer e deseja fazer através de mim e de você. Deus coloca um desejo no meu coração, um determinado desejo. Vai lá e fala com fulano, fala com ele sobre Cristo, ou então vai lá e dá um pedaço de pão para aquela pessoa, vai lá e supre a necessidade daquela pessoa, mas eu fico pensando com a minha mente, o que será que aquela pessoa vai pensar se eu fizer isso? Aí se eu fizer, e eu começo a imaginar 1000 coisas que me impedem que eu obedeça a Deus. Aí vem as racionalizações, vem 1000 coisas, é a mente impedindo que a vontade de Deus seja feita. Deus planejou, o mistério de Deus é Cristo em nós. O que Deus deseja não é que eu seja reformado, é que a minha mente seja renovada para que Cristo encontre liberdade para mover-se em mim. Que Ele possa usar as minhas mãos, os meus olhos, os meus ouvidos, as minhas pernas, tudo que eu tenho e sou, seja usado como instrumento nas mãos do Senhor Jesus. Existe um hino, um cântico que diz que Deus não tem mãos senão as nossas. Deus não tem pés senão os nossos. O que significa isso? Que Deus age através da minha vida e da sua vida. O propósito de Deus é que Cristo vivesse a sua vida e viva a sua vida em nós. E Ele veio, está em mim, está em você com esse propósito. Para isso eu preciso conhecer a palavra de Deus. Essa palavra tem que habitar ricamente em mim, ela tem que entrar, ela tem que tomar todo o meu ser, para que, cheio da palavra de Deus e renovado com essa palavra na minha mente, eu não crie nenhum obstáculo para que o Senhor Jesus viva a sua vida em mim. Jesus disse que aquele que perder a sua vida, esse a ganhará, ou esse a salvará. Mas aquele que quiser reter e ganhar e preservar a sua vida, esse a perderá. Por quê? Porque a verdadeira vida é Cristo em mim. Se eu escolho fazer e viver a vida de Cristo não tem espaço. Mas quando eu perco a minha vida, a minha vontade, os meus desejos, para que o desejo e a vontade do Senhor sejam feitos, então Ele vai ter condição de viver, e aí eu vou ter a verdadeira vida. Então, à medida em que eu perco, eu ganho. Mas o texto continua dizendo, nós o proclamamos, é o slide número 3, dentro desse tópico, nós o proclamamos, isto é, a Cristo, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em mim mesmo? Não, em Cristo.
Ninguém é perfeito em si mesmo. Nós somos perfeitos quando Cristo encontra espaço para Ele agir. Quando alguém vê a perfeição de Cristo em sua vida, então você só tem que fazer uma coisa, eu só tenho que fazer uma coisa: é dar glória a Ele, porque não sou eu, é Ele. Paulo diz: eu sei que em mim não habita bem algum. E ele continua dizendo: para isso eu me esforço, lutando, e lutar aqui significa orar. Para isso eu oro, conforme a sua força que atua poderosamente. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em Cristo, em mim. O quarto slide, dentro desse mesmo propósito, é o de 2 Pedro 2, que diz: como crianças recém-nascidas, essa palavra dirigida àqueles que eram novos na fé, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresça para a salvação. O que é esse leite espiritual puro? Esse leite espiritual puro, se você ver o contexto em que ele está colocado, um pouquinho antes, fala da palavra de Deus. No capítulo 1, ele vinha falando e termina o capítulo 1 falando da palavra de Deus, citando um trecho de Isaías sobre as Escrituras, que fala que tudo vai passar, menos as Escrituras. Mas, então, esse é o genuíno leite espiritual. Desejem de coração o leite espiritual, para que por meio dele cresçam para a salvação. Já temos falado em outras ocasiões sobre esta salvação. Salvação é essa. Se você já é salvo, por que você precisa crescer para a salvação? Como é que se cresce para a salvação? Nós podemos entender aí o homem, nós somos salvos no nosso espírito no momento em que cremos em Cristo. A nossa mente vai sendo salva à medida em que ela é renovada. É um processo que pode ser chamado de santificação, de renovação da mente, eu creio que por enquanto acho que é só isso aí. Santificação, renovação da mente, e ele chama aqui de crescimento. É Pedro quem diz: antes crescei na graça e no conhecimento de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Por que eu tenho que conhecer Jesus? Porque é Ele que quer viver em mim, é Ele que quer manifestar a sua vida em mim. Quanto mais eu conheço dele, quando ele quiser agir, eu vou saber é ele, e eu vou deixar ele agir. Eu não vou criar embaraço. Por isso a minha mente precisa estar renovada com o conhecimento de Jesus. Não há vida cristã autêntica sem o conhecimento das Escrituras, sem a leitura diária das Escrituras, sem que nos atenhamos a ela constantemente. Você é bombardeado de dia e de noite por um monte de ideias e conceitos falsos, mentirosos, que se ajustam muito bem ao sistema do mundo, mas que não tem nada a ver com o Senhor. Por isso nós precisamos todos os dias ler a palavra e deixar essa palavra entrar e renovar a nossa mente e realmente tomar-nos por inteiro. A Bíblia é importante porque tem propósitos bem definidos por Deus. E vamos agora ao quarto e último propósito que queremos ver nessa noite. É promover a glória de Deus. Um dos propósitos de Deus para as Escrituras é o de promover
a glória de Deus. Nós podemos ver isso de maneira enfática nos Salmos. O Salmo 33 diz assim: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos fica bem louvado. É interessante o Senhor dizer que o louvor a Deus fica bem na boca de quem vive de acordo com o Senhor que Ele está exaltando. Se eu exalto a Deus, estou vivendo uma vida de pecado, é um péssimo testemunho. Louve o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas, cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Agora veja o verso 4: pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Porque o Senhor é glorificado, louvado, exaltado? Porque Ele cumpre a sua palavra. E a sua palavra é verdadeira, a sua palavra é confiável. E eu preciso me ater a ela, porque ela funciona, ela não falha. Jesus diz que tudo pode falhar, tudo pode passar, mas que a palavra dele não vai passar. O outro texto dentro desse quarto e último propósito é o de Romanos 16, versículo 25. A proposta é promover a glória de Deus. O texto diz assim: ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, e esse mistério, repetimos, é Cristo em nós, mas agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras proféticas. Como é que esse mistério foi dado a conhecer? Pelas Escrituras, porque havia e há profecias no Velho Testamento que falavam e falam daquilo que depois veio a acontecer quando Jesus veio. Mas agora revelado, verso 26, e dado a conhecer pelas Escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer. Sim, ao único Deus sábio seja dada a glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Então veja, Deus se revela através das Escrituras, e à medida em que nós buscamos as Escrituras e conhecemos o que Ele revelou a nós através das Escrituras, nós possamos então obedecer, e não só nós, mas todas as nações venham a crer nele e a obedecer. Por isso, a Ele, ao único Deus sábio, seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém? É por isso que nós podemos dizer que a Bíblia é importante, porque ela é a única fonte autorizada, confiável e completa da revelação de Deus. Também porque ela tem propósitos bem definidos por Deus, como nós vimos agora. Por tudo isso, é importante que eu e você ouçamos, leiamos, estudemos, memorizemos e meditemos todos os dias a Bíblia. Não há como ter uma vida cristã vitoriosa sem que nos atenhamos às Escrituras. Hoje de manhã eu estava me referindo a um texto que eu já tinha lido muitas vezes e que
Quando eu vi, num determinado momento, ele saltou e para mim foi como se eu nunca tivesse visto aquilo. E eu fiquei maravilhado. E o trecho ao qual eu me referi, aliás, eu nem sei porque eu já não tenho mais a mensagem aqui, que eu já tirei daqui, a mensagem da manhã, mas é o trecho do Salmo 50. E eu citei aqui um texto que está numa outra versão que não a NVI, mas eu vou ver se eu acho aqui. Eu não sei nem porque que eu estou indo aqui agora, mas é o verso 15. Clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei, você me honrará. Nós conhecemos que podemos clamar a Deus no dia da angústia através das Escrituras. O Senhor diz que quando nós o fizermos, Ele vai nos ouvir e nós vamos honrá-lo, nós vamos glorificá-lo. Se você não conhece as Escrituras, se você não a lê, se você não busca conhecê-la, você perde muitas oportunidades de aplicá-la em sua vida, de viver uma vida muito superior à que você está vivendo atualmente, se você não se atém à palavra de Deus. Você pode dizer amém? Amém.